Fala, turma boa! Está começando mais um Rolim Talks, o seu podcast, onde a gente fala sobre vendas, sobre gestão, sobre negociação, sobre liderança, sobre marketing, sobre comunicação, todos os assuntos para engrandecer, para edificar a tua carreira cada vez mais, para que tu possas pegar todas as dicas, todos os insights que os nossos especialistas que dividem o microfone aqui uma vez por semana passam para ti e aplicar na tua carreira amanhã. Antes de qualquer coisa, para o que tu está fazendo, te inscreve aqui no canal do Rolim Talks, porque toda sexta-feira, 19 horas, tem um episódio novo liberado para ti, para que tu possa assistir e novamente pegar esses insights, pegar essas dicas, anotar, colocar no teu bloco de notas, né, fazer no teu mapa mental, deixar ali devidamente solidificado para tu poder sempre edificar a tua carreira. Há pouco tempo a gente passou a linha de 10 mil visualizações aqui no YouTube, o que nos deixa extremamente contente, mas mais de 90% das pessoas não são inscritas no canal, então eu peço novamente, antes da gente começar esse EP, para esses 2 segundos, te inscreve aqui no canal, é muito importante para nós e para ti certamente também. Lá no Instagram, @LucasMRolim, você vai ter os cortes de tudo aquilo que passa aqui pelos microfones do Rolim Talks, além de dicas de venda, dicas de liderança e coisas que você pode implementar no seu dia a dia. Sem mais delongas, já falei demais na abertura desse podcast, deixa eu apresentar o nosso especialista de hoje, que é o Guto, que é uma grande figura, que é vice-presidente da PM Web, e encanta pelos palcos do Brasil, aí dando palestras, além de toda a sua carreira de vendas de varejo. Seja muito bem-vindos ao Rolim Talks, Guto. Muito obrigado, Rolim, que bela introdução aí, fico feliz, cheguei aí, fui muito bem recebido por toda a equipe aqui, tava difícil eu conseguir conciliar a agenda, fico feliz da gente poder ter esse momento de conversar e te agradecer a presença também na última edição da Gramado Summit, sei que tu teve por lá, espero que tenha aproveitado, a gente fala que a gente sempre consegue sair diferente de uma Gramado Summit, né? Espero que isso tenha acontecido para ti também. Com certeza, Guto. Foi muito edificante estar no Gramado Summit. E assim, eu acho que eu virei uma pessoa que faz propaganda do Gramado Summit por onde vai. Porque eu falo com todas as pessoas, cara, eu fui e fez muita diferença para mim, em relação à carreira, principalmente porque as empresas que lá estavam, de fato, estavam muito empenhadas, os palcos. O palco principal, que teve o Dado Schneider, que teve o Rodrigo Faro, que teve muita gente, mas o palco Share, o palco do Rafa, teve muita coisa sobre vendas, teve lá o Cláudio Bittencourt, teve o Otto Drebs, teve uma moça da Gaúcha também, que era da RBS, a Giovana, não vou lembrar o sobrenome dela. A Giovana era da RBS Santa Catarina. RBS Santa Catarina. Ela apresentava o Jornal do Almoço de lá. Sensacional ela. Sensacional, uma palestra incrível. E teve... Fala muito sobre oratória, né? Exatamente. Sobre comunicação. E teve uma que me chamou bastante a atenção, agora que tu entrou no assunto do Gramado Summit, que foi da Prefeitura de Gravataí. Tava lá hoje. Eu tava lá hoje, tava com o prefeito, secretários. Isso a gente nem falou fora do ar, né? Mas foi a prefeitura. Eu não sei se tu viu o lançamento na semana passada. Foi anunciado em Gravataí um investimento de 400 milhões para a construção no Instituto de Tecnologia, que vai ficar ali no Prado, né? Doação do terreno do próprio Caco Rampeter. Ele que fez o evento lá que eu fui hoje. Tava ele e o seu Jorge Gerdau falando sobre educação, humanismo, geração de valor. É muito legal, né? A gente poder ver industriais que fizeram história aqui no nosso estado e que estão investindo, né? E os investidores de outros estados que estão vindo aí para investir. Gravataí está com o objetivo de se tornar uma cidade que figura entre os 10% mais bem colocados na educação do Brasil, para depois ser uma das 10 melhores em educação do Brasil. E aí o Caco falou lá, o objetivo é que ela seja melhor. Mas vamos tem que mirar, plano. Né? Sim, tá vendo? A gente tá falando de Gramado Summit, já chegamos em Gravataí. Exatamente. Daqui a pouco a gente chega em Porto Alegre, né? Logo, a gente tá pertinho já. Mas enfim, lá a Prefeitura de Gravataí tinha um aplicativo deles, lá no Gramado Summit, por IA, que tu colocava o que tu buscava indo ao Gramado Summit, e aí ele te dizia quais palestras assistir. Incrível, assim, muito, muito legal, que eles promoveram lá no evento. Então, tudo que o Gramado Summit mostrou, não só a divulgação das empresas que lá estavam, mas as palestras em si, para quem não foi no Gramado Summit, vá em 2026. Sei que já tem... 6, 7, 8 de maio de 2026.
Beleza, nós estaremos lá. O Rolling Talks estará lá, sem dúvida nenhuma. Será que vamos ter um estúdio do Rolling Talks lá? Quem sabe, né? Agora a gente tá com o homem aqui, fica mais fácil. Mas enfim, o Gramado Summit foi incrível, então quem não for, vá. Mas, Guto, eu quero que tu fale um pouco pra gente. Né? Tu é vice-presidente da PM Web. Um pouco sobre a tua carreira no geral. Então, porque hoje tu dá palestras, além da palestra que tu deu no Gramado Summit, né, que é raro, mas acontece, mas não quero chegar lá ainda, tu dá muita palestra sobre vendas e sobre varejo, eu acompanho lá pelo Instagram. O que tu poderia trazer para quem está nos assistindo através do YouTube, para quem está nos ouvindo através do Spotify, de dica num geral em relação a vendas? Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto. Eu estava semana passada na Unicinos, em São Leopoldo, fui convidado na festa de 50 anos do curso de administração. E aí, nessa festa, eles convidaram algumas pessoas para serem homenageadas. E eu fui convidado, né? Eu pensei, deve ter pego lá um dos alunos, né? Deve ter sido um por década, um por, sei lá. Aí quando eles chamaram os homenageados, eu fui o único aluno homenageado nos 50 anos do curso de administração, mais de 10 mil alunos formados. Aí eu pensei, os outros 3 primeiros não devem ter aceito. Deviam estar em São Leopoldo na data. Não, mas tirando a brincadeira, eu fiquei realmente muito emocionado com essa oportunidade. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? Sobre ter escolhido concluir a graduação. Fiz um discurso lá, justamente dividindo essa decisão, porque quando tu olha hoje, é muito fácil o cara alcançar a prosperidade e abrir mão da educação. E por que eu tô te falando isso? Porque hoje de manhã eles me mandaram umas perguntas para eu responder lá, para sair a matéria, perguntando sobre a minha trajetória, o que tinha a ver isso. E eu comecei a minha trajetória como vendedor de loja, num agente autorizado da Claro, que ficava no Calçadão de Canoas. Então eu era vendedor de loja, trabalhava de segunda a sábado. Tu é de Porto Alegre ou tu é de Canoas? Eu sou de Sapucaia. Sapucaia do Sul, terra do Sul. E aí, tava bombando o último fim de semana, eu passei lá. Esse aqui que choveu, nem tanto. E aí eu comecei a trabalhar lá, e eu fui responder para eles, né? O aprendizado, né? O ato de acumular lições fez com que eu pude manter a característica de vendas, mas mudar a matéria do que eu vendia. Então eu comecei vendendo celular, bastante celular usado, vendia também uns reloginhos meio do Paraguai ali que eu tinha, capinha cristal, capinha de couro. O cartão de recarga a gente não ganhava comissão, então não era tão relevante para nós vender. E se tu errasse ainda, tu pagava o pênalti. Era uma droga vender recarga. Né? Mas o resto ali a gente vendia bastante. Muito celular usado, porque a gente estava num momento de acesso. Aí lá que eu conheci o Dado Schneider, né? Era ele que ficava aqui em Porto Alegre, todo emperiquitado, tomando decisão de marca lá. Depois que a gente foi virar amigo, eu e o Dado. E eu tava lá na ponta com o cliente, né? Então, a minha trajetória sempre foi de vendas. No início eu vendia celular, aí depois eu fui parar numa empresa chamada PHDS, que era um birô de design que ficava em Esteio. E ali eu tive contato com o mercado da comunicação, até que eu, parei na PM Web. Essa é uma história que eu já contei algumas vezes e é bacana, assim, porque eu tive que me preparar muito para passar na entrevista, né? Porque era a única maneira que eu tinha. Eu estudava direito na época. E aí consegui... Quase um colega. Isso aí. Larguei no 9º semestre. E aí, tu vê, né? Com profissionais tão bons no direito, né? Fiz uma escolha sábia, né? Dificilmente eu me chamar para ser homenageado no curso de direito. E aí fui parar na PM Web, não na área de vendas, na área de atendimento. E aí vem a primeira lição para a galera que está aí nos ouvindo e que é um aprendizado para a área de vendas. Não existe vendas de grande porte, não existe vendas recorrente, não existe vendas de forma consistente, com geração de valor para ambas as partes, se não tiver antes da venda o entendimento. E isso é muito importante, porque cada vez mais tu vê a ausência de entendimento nas relações comerciais. O cara quer só te empurrar alguma coisa. E aí ele abre mão de tentar te escutar. Isso pode fazer com que tu consiga vender algo muito maior, muito melhor, muito mais vezes, ou às vezes tu vai vender algo menor valor, mas tu vai construir um cliente. Tu fala entendimento e conhecimento de produto, Guto?
Não, às vezes o conhecimento de produto teria que ser básico, né, Rolim? Sim, o conhecimento de produto hoje em dia, digamos criou assim, uma é o empresa- mais raso. A gente criou uma empresa chamada Otto. E a Otto, a assinatura dela é Otto. Quem conhece, vende. Então, assim, se tu não conhece o que tu tá vendendo, cara, desculpa, tu tá ocupando uma posição que talvez o AI te substituiria com primazia, né? Tu tá Sem só... sombra de dúvida. vai fazer outra coisa. Se tu não conhece do que tu tá fazendo, por favor, né? Não Sim. desperdiça o teu tempo, né? A vida é curta. Vai fazer outra coisa. Agora, tu tem que conhecer o teu produto, mas tu tem que entender de quem tá te comprando. Eu vou te contar uma passagem, para mim, inesquecível na loja, que hoje, olhando para trás, eu vejo que isso é um ponto que mostrou um pouco do que eu estava predisposto a fazer no universo de vendas. Entrou um casal com uma bebê na loja. E aí eles estavam lá e eles queriam trocar de celular. Eles já tinham um celular de chip, que era o GSM na época. E era muito raro o cara chegar com o celular de chip já. Porque ali, 2004, tava todo mundo fazendo a transição, não tinha ninguém trocando. Uhum. E eles eram cliente de uma operadora nova na época que era TIM. E eles queriam mudar para Claro. Aí eles chegaram e tal, queriam ver algum aparelho melhor do que o que eles tinham. E eu fiquei ali, né, pensando o que eu vou mostrar para eles e tal. E aí veio o estalo. Cara, estou com essa bebê aqui, já sei o que eu vou fazer. Enquanto eu conversava com eles e mostrava 3, 4 opções, eu peguei um celular que tinha, que na real não estava nem à mostra. Era o dono da loja estava usando. Que era um Nokia 7250, que era com câmera. Cara, a definição da câmera, eu não consigo. Eu acho que se nós desenhar fica melhor do que a foto da... Mas era o que tinha, né? O ano Sim, era era a modernidade da época, né? 2004, né? E aí eu, sem eles verem, enquanto eu atendia eles, eu tirei uma foto da bebê no colo lá deles e botei de papel de parede e mostrei pro cara, ó, tem esse aqui. O cara olhou, como assim, a nossa filha aqui? Eu falei, então, tirei a foto de vocês, botei de papel de parede. E estavam vendidos 2 aparelhos naquele Só momento. tinha um, cara. O outro teve que vir de Porto Alegre. Mas ir pro cara pagar, velho, era muito acima da capacidade Sim. financeira do cara. Eu tive que fazer não sei quantos cheques o cara deu ali e tal. Mas eu entendi que eles queriam algo melhor. E tem uma coisa que te fala, um termo em inglês, que é o willingness to pay. Né? Então, é qualquer disponibilidade que tu tem de pagar por algo. E muitas vezes as pessoas se regulam pelo preço. Uhum. Então, vou dar um outro exemplo agora. Se a gente fosse abrir um hotel em Gramado hoje, pô, Gramado é talvez a maior quantidade de oferta hoteleira que tem turismo doméstico de lazer no Brasil. Com certeza, até pelo tamanho da cidade. Tu vai ter Olímpia, que tem muito quarto, mas é uma oferta um pouco diferente. Tu vai ter Foz do Iguaçu. Tem o Rio de Janeiro, mas sempre é um mix entre lazer Trabalho. e turismo de negócios, né? Convenções e tal. As empresas de lá. Gramado tem muita oferta. Dificilmente a gente ia pensar, não, vamos botar o preço lá em cima e ter um produto sensacional. Mentira, talvez ter um produto mais ou menos. Cara, o hotel de maior ocupação em Gramado hoje é o hotel da Cria Amigos. Uhum. Em nenhum momento eles foram olhar o preço da diária média. Eles foram criar algo que não tinha. Uma experiência completamente diferente para o cliente que procura um lazer em família. Né? Exatamente. E os caras estão acima de 90% de ocupação. Uhum. Tu não consegue fazer um comparativo deles com a cidade. Eles criaram algo totalmente diferente. Eles não, elas, né? Uhum. Elas. A Nath e a Não, Verônica. e elas ocuparam aquele terreno ali, era a faculdade da URGS, não era? Ah, aí tu já me pega. Eu acho Mas que era o a ponto faculdade da é, URGS. cara, É enorme. É do não- lado da Rua Coberta. não tinha... Cara, do lado deles fica o Vita, que é um negócio que não deu certo. Uhum. O Lagueto vai bem lá, mas o centro comercial praticamente não vingou. Então eu te poderia dizer que aquela rua também não vinga coisa. Mas o ponto é, quando tu descobre pelo que o cliente está disposto a pagar, se tu oferece algo que gera valor, isso tá tudo resolvido. Nunca é preço. E tem Mas público tu para tem que todo ter- mundo. Não tem. Isso é mítica. Se tu é ruim, provavelmente não vai ter para ti. Uhum. E tu vai ser substituído por alguém que fizer alguma coisinha melhor, cobrar mais barato. Não, concordo contigo nesse ponto. Eu digo em relação a preço. O ponto é, quem começa desenhando no preço já nasceu perdendo. Larga atrás. Ele não tá na construção de valor. Ele tá na destruição de valor. Uhum. Então, quanto é que os caras estão cobrando? 500. Vou fazer a melhor opção por 400. Tá, tu já tá destruindo o valor do mercado. Tu entrou... Não, mas é acessibilidade. Desculpa, velho.
Desculpa, tu Uhum. tá no Não negócio tem nada a de ver, né? destruir valor. Não, tu bateu na questão Gramado agora. E isso Legal vem que, no entendimento. legal que a gente voltamos para Gramado, É, né? daqui a pouco a gente chega em Porto Alegre. Nosso turismo E gaúcho aqui. e o entendimento, ele estava no cartão da PMWeb quando eu comecei a trabalhar aqui. Era até aqui perto de onde a gente está gravando. E no cartão dizia assim, ó, entendimento em todos os sentidos. Então, toda vez que tu for atender um cliente, eu comecei vendendo celular. Passei a vender projetos de marketing digital, CRM para hotéis e resorts. Uhum. Depois, Que era o Otto. Não. Muito antes do Otto. Estou em 2008 ainda. Lá na PMWeb. E aí, a gente atendia hotéis e resorts. Era só o que a gente fazia lá em 2008, que é um outro aprendizado. Então, entendimento, nicho. Tu tá numa empresa, tu vai começar. Eu comecei te entrevistando aqui, né? Falei, tá, Yuli, qual é que é o lance aí? Uhum. Aí tu me explicou da tua profícua carreira aí como advogado na área do direito do trabalho. E aí tu já foi me especificando, não, eu sou dessa área, eu trabalho para esse público. Nesse público aqui, a gente é referência. Eu até brinquei que a outra parte não deve gostar de ti. Uhum. Cara, se a outra parte te odeia, É porque eu é tô porque fazendo tu certo. tá no nicho certo. Sem dúvida, sem E dúvida. nesse nicho, tu é a referência. É tu que as pessoas querem ouvir. É a tua palestra que vai encantar eles. Mas por quê? Porque tu conseguiu entender o nicho. Então a gente já está em entendimento. A gente já está em nicho. A gente já começa a ver que o processo de vendas, ele parte desse processo de conseguir entender o outro lado, mas ter uma especialidade que o cara queira e sentar para te ouvir. Uhum. E aí entram as palestras que tu me perguntou. Então, eu dou palestra desde 2010, eu acho. E eu tava 1 ano e meio na PMF. Então, pouco tempo depois de sair da escola, com 24 anos, estava dando palestra sobre a revolução da distribuição hoteleira no Chile, convidado internacional do evento. Como que eu dei esse salto, né, de vender celular para lá? Cara, estudando, pesquisando. O Bernardinho, eu fiz uma formação com ele e ele fala muito que ninguém consegue controlar a tua capacidade de se preparar. Ela depende de ti. Então, assim, eu estava realmente comprometido em me preparar. Para caso eu encontrasse a oportunidade, eu conseguisse aproveitar ela. E aí eu descobri que se eu conseguisse... Hoje a galera fala, tu tem que ganhar autoridade, o palco da autoridade. Eu não sabia disso, cara. Seria mais fácil se eu soubesse. O que eu sabia era o seguinte: se eu souber muito, eu conversar com os caras quiserem ter um diálogo comigo, eles acharem que aquele diálogo gera valor, a ponto deles quererem que mais pessoas escutassem aquilo, no final as pessoas iam querer saber como é que faria para me contratar. E aí, ao fazer isso, eu ia conseguir vender para mais empresas, só que elevando o valor que o mercado gerava e não destruindo o valor. Com certeza. Eu nunca consegui. Ia subir a régua de mercado. Eu nunca me daria bem numa empresa que é mais ou menos boa e que vende mais barato. Qual que é teu diferencial? A gente é mais barato. Não ia dar para mim, velho. Porque não é essa área que eu aprendi a fazer, entendeu? Nada contra. Tem empresas extremamente rentáveis que fazem um trabalho mediano e medíocre. Uhum. Às vezes eu ouço... Sim, que operam no volume e pelo preço. Muita gente me procura falando, pô, mas eu faço isso, eu sou muito melhor nisso e o fulano vende mais. Aí eu imediatamente falo pra ele, tá, mas e a música que mais toca? É a melhor música? Não é, né? Uhum. Na maioria das vezes, não. Pois é. Os melhores músicos estão na OSPA. Mas os que lotam o estádio não são os melhores músicos. Então existe uma total diferença entre qualidade e quantidade. Só que também tem uma outra máxima. Talvez o cara que mais venda também não ganha dinheiro. Porque ele está só trocando dinheiro. Então, em vendas, cara, para dar essa volta aí, pilares fundamentais, entendimento, definir o público e oferecer um conteúdo que vale a pena o tempo do cara te ouvir. Para no final o cara dizer o seguinte, eu queria te comprar. E a melhor frase que tem para ouvir é o seguinte, eu queria te comprar, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter um dia. Aí tu alcançou tudo que tu precisa para fazer vendas de valor agregado. Com certeza. Com certeza. Tu acabou de trazer, Guto, essa questão do empresário que está trocando dinheiro, né? E quem fala muito sobre isso é o Ricardo Nunes, que é o Ricardo Eletro, né? Eu tive numa palestra dele há uns, talvez 3 anos atrás, aqui em Porto Alegre, que ele fala muito da história do boi de piranha, que ele tinha Ricardo Eletro, que ele vendia ursinho de pelúcia e liquidificador. Na Ricardo Eletro.
Aqui, quando ele começou, ele pagava o ursinho de pelúcia muito mais barato, tipo assim, R$ 5 vendia 50 e o liquidificador ele pagava 30 e vendia 25, porque o ursinho de pelúcia pagava o liquidificador, justamente para ele ganhar o volume, trocava dinheiro, tudo para fazer a loja crescer, que é questão de estratégia, que é a maneira com que ele fazia para deixar a loja na boca do povo, né, e consequentemente ir criando essa marca dele, criando esse relacionamento com o cliente para chegar onde chegou. É porque foi uma das maiores empresas em relação a varejo e etc, onde tudo que ele conquistou. Muita gente fala assim, o Ricardo Eletro quebrou e etc, mas na palestra que eu fui, ele deixou claro que ele vendeu a operação um ano antes. E aí a operação que assumiu, enfim, colocou tudo a perder, né? E aí fez com que as coisas não saíssem da maneira com que ele imaginou. Mas a maneira com que ele estruturou o procedimento de vendas dele é esse. Quando tu fala sobre Eu entendimento... nunca trabalhei para o Ricardo. Uhum. Embora já tenha me reunido com ele algumas vezes, com os executivos dele também. Eles tinham uma característica bem peculiar, assim, de trabalhar. Mas eu tenho usado, nas palestras que tu comentou, um slide que diz o seguinte, ó. A história não é contada por quem gastou mais em aquisição de clientes. A história é contada por quem fez o cliente voltar. E aí, o que diferencia no varejo o vendedor do perdedor é que o vencedor do perdedor é que o vencedor faz o cliente voltar. Então, não importa o setor que tu tiver no varejo. Se tu não fizer o cara voltar, teus dias estão contados. Sem dúvida. E aí, a Ricardo Eletro foi só mais um grande exemplo de uma empresa que vendeu baseado em preço. Uhum. E, cara, todas as empresas que vendem baseado em preço estão fadadas à morte. Uma hora não vai dar. Essa frase, ela não é minha. Ela é do Silvio Meira, que é conselheiro do Magalu e talvez seja o Silvio Meira o cara mais inteligente do Brasil. Não sei se já ouviu falar dele, mas sugiro já ouvi falar, pesquisar bastante. Assim. Ele é o fundador lá do César, no Recife. Ele é muito inteligente, cara. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele num Fórum E-Commerce Brasil. Ele e o Fatala do Magalu, os dois. O Fatala talvez seja o executivo mais inteligente de tecnologia do Brasil hoje, né? Comandando todas as áreas lá do Magalu. E, cara, os caras são muito bons e eles entendem que o varejo tende a margem zero. Aonde que o varejo ganha mais dinheiro hoje? Em mídia. O Brasil é o mercado que mais cresce em retail media. Esse termo, retail media, para quem não está ambientado no nosso universo, é quando o varejo vende anúncio para os fabricantes que vendem ali dentro, ou que não vendem, mas querem anunciar para quem está no processo de compra. A empresa que mais cresceu no planeta esse ano foi o iFood. Cresceu 400, quase 500% na receita de retail media. Então o que acontece? A operação do iFood, provavelmente eles trocam dinheiro, entendeu? Ela não dá dinheiro comprar e vender comida. Sim, o percentual em cima dos restaurantes não é o que sustenta. Não dá dinheiro. O que dá dinheiro para eles é o iFood Pago, que é a maquininha, o processo de pagamento, o banco, que já ultrapassou 1 bilhão de faturamento. O iFood Benefícios. O iFood Benefícios é uma aposta, tanto que estimam aí no mercado, falam que eles possam estar querendo comprar a Alelo, né? Que seria uma transação aí de 3, 5 bilhões, isso aí foi divulgado na mídia. E os anúncios do iFood. Isso é um negócio gigantesco. Já previsão incrível, de faturar mais de 1 bilhão de reais. Então, tu imagina, sobre esse 1 bilhão, imagina a margem que tem. Quando tu olha para a Casas Bahia, é a segunda empresa que mais cresce no mundo em retail media. O líder mundial é a Amazon, que faturou ano passado 56,8 bilhões de dólares. Eu vou repetir o número porque ele é muito alto. 56,8 bilhões de dólares. Estima que isso aí tenha no mínimo 50% de lucro, tá? Eu acho que é mais, eu acho que é uns 70%. Esse número não é oficial. Cara, os caras estão botando quase 30 bilhões de dólares de lucro por ano vendendo anúncio. Por quê? Porque o ecossistema deles é muito grande. Então, o que acontece? Eles conseguem divulgar em várias frentes. O que acontece? Se tu tem um negócio muito grande, tu pode começar a ganhar dinheiro dessa forma. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Panvel fazendo um trabalho sensacional de retail media, né? É um dos maiores cases do Brasil. O Pharma é um setor incrível de retail media. E, então, assim, até quem for assistir palestra minha em breve vai ver, tem um slide que eu uso desde o evento que eu fiz com o Bush, no pré-gramado Summit do ano passado, que foi o Ignição, que eu brinco que é não seja driblado. Como a gente fez na NBA, eu fiz ele temático de basquete, essa apresentação, e aí eu brincava, né? Não seja driblado.
tu acha que a empresa tá ganhando dinheiro de um jeito, mas ela tá ganhando dinheiro de outro. E aí tu tenta concorrer do cara por um lado e toma rasteira. Não é fantástico isso que tu acaba de trazer, porque são maneiras completamente diferentes de enxergar a empresa em si, né? Então, quando a gente vai olhando a Panvel, como tu acabou de falar, o próprio Magazine Luiza, tudo que eles vêm fazendo de diferente e ganhando por outras frentes. E aí eu acho que foi no Gramado Summit que a Luísa Trajano levou o exemplo da Lu do Magalu, que a Lu do Magalu é uma garota propaganda para outras marcas. Sim, eles usam isso como uma estratégia de retail media. Tanto a Magalu quanto a Panvel são empresas de capital aberto. Uhum. Então, assim, se você está aí nos ouvindo e quer edificar a sua carreira, faz o seguinte: para de consumir o conteúdo dos outros. Para. Cria o teu próprio conteúdo. Como? Quando tu quiser analisar uma Magalu ou uma Panvel, digita no Google aí. Panvel espaço RI. Ou Magalu espaço RI. É o site de relação com o investidor. Aí tu vai abrir no site, onde tu vai lá e clica apresentação institucional. Tu vai ver toda a estratégia do Magalu ali explicada. Toda a estratégia da Panvel explicada. Aí tu vai pegar o relatório de performance da empresa no último trimestre. Então a gente está hoje, dia 20 e poucos de agosto. A gente está no terceiro trimestre. A gente está no terceiro, então o último vai ser, já foi divulgado. Tu já consegue ver os relatórios do segundo trimestre de 2024. Então tu vai abrir lá e tu vai 25. ter... Isso aí. O segundo trimestre de 25, tanto da Magalu quanto da Panvel. E tu vai ver os números que estão ali. Então, essas informações elas são públicas. A empresa de capital aberto ela é pública. Então, qualquer empresa que for pública, que tiver ações na bolsa, e algumas que, mesmo não tendo ações na bolsa, publicam seus resultados, tu consegue ver tudo que está lá. Tu consegue ver a estratégia, para onde eles querem ir, quem são os diretores, quem faz parte dos comitês. E aí tu aprende. Não precisa ficar consumindo só o conteúdo de outras pessoas. Faz o teu trabalho, né? Vai tu atrás. Pesquisa o que está escrito ali, que aí, com base naquilo, tu vai conseguir entender. E se tu quiser vender para essas empresas, vai ser muito mais fácil tu chegar para eles sabendo qual que é a estratégia deles, que eles publicam, eles colocam no ar. Uhum. Então, uma coisa que me dá Sim, um conhecimento de causa enorme, né? Lembra do entendimento? Sim. Me dá calafrio o cara chegar na frente de um diretor, o Felipe Cohen lá, que é um amigo que é o CMO do Magalu. Pô, o cara chega na frente do Felipe para fazer um pitch para ele e não sabe qual que é a estratégia dele. Sim, é um erro colossal, né? Faltou entendimento. Sim, não fez o estudo antes de chegar. Cara, lembra que o não estudou o perfil do cliente, né? Lembra que o Bernardinho fala? Ninguém vai controlar a tua capacidade de se preparar. Uhum. É tu que tem essa oportunidade. Então, uma pergunta que eu ouço recorrentemente, assim, quando a gente fala de vendas como é que faz para fazer transação com empresas gigantes? Cara, a primeira coisa é aprender sobre elas. Sem dúvida. É estudar. O conhecimento sobre a empresa é fundamental dentro do processo de venda. Conhecimento do teu potencial cliente, para que tu possa ter argumentos em relação a tudo isso. E assim, o cliente sente toda essa segurança quando ele entende que tu conhece de fato a empresa dele, ou para onde ele quer ir. No caso, se for uma questão de B2B, a empresa dele, se for uma questão entre os CPFs, se for uma questão de B2C, se tu conhece aquilo que a pessoa de fato precisa, aquilo que ela de fato busca em relação à contratação do teu produto ou serviço, é isso que vai fazer a diferença. Tu falou um negócio agora, Guto, em relação ao estudar as empresas antes de fazer um pitch, tá? E aí a gente recebeu aqui umas semanas atrás o Thales Varela, que é o diretor comercial da Academia Rafael Toro, e aí ele contou a história dele aqui, e ele disse que quando ele foi entrevistado pelo Vitório, né, que é o CEO lá da Academia Rafael Toro, quando ele chegou para a entrevista, ele disse que viu muita gente chegando com currículo, né? E ele chegou com um PowerPoint de 18 páginas falando o que ele poderia fazer para mudar a Academia Rafael Toro no digital, comercialmente falando, por tudo que ele viu da academia antes dele ir para a entrevista. Então, que é o que tu acabou de falar, que é fazer o entendimento. É ter o entendimento, é fazer a sua parte, né? É ter uma experiência diferente em relação àquilo que tu busca. Seja ele um negócio, seja ele uma venda em si, ou a busca de um emprego, seja lá o que for. Muito diferente. Volta lá atrás, quando eu estava vendendo celular, eu fui ser entrevistado. Sim. Como que eu passei na entrevista? Preparação. Quem é que controla a preparação? É tu mesmo. É tu mesmo. Sempre tu mesmo. E aí, vou te dar um exemplo. A PM Web lança cada 2 meses, talvez um pouco mais, um pouco menos, estudos de mercado que a gente divulga gratuitamente para quem quiser fazer o download.
A gente pega os dados das pessoas, elas pegam o nosso conteúdo, é uma troca justa. Uhum. Né? Tá lá, eu recebo todos os downloads. Todos. Eu olho todos. Para saber quem são as pessoas que estão baixando os nossos estudos. E aí eu tava lá, era semana do Natal, Ano Novo, a gente tinha divulgado um estudo novo, e eu vejo lá uma diretora do Santander, baixou o estudo. Aí eu olhei assim, pô, mas surpreendente isso aqui, nesse horário. Aí eu olhei, consultei no meu sistema, ela tinha baixado todos os estudos que a gente tinha lançado naquele ano. Aí mandei mensagem para ela, já conhecia ela, tinha sido minha cliente em outra casa. Falei, deixa eu te falar uma coisa, vi que tu baixou o estudo que a gente fez agora, tu não quer que eu monte uma apresentação para todo o teu time sobre isso? E ela, eu Achou quero. fantástico. Eu quero. Eu falei, quando que tu pode? Fevereiro. Tá bom. Aí eu peguei o estudo e fiz a apresentação totalmente baseada na apresentação institucional do último trimestre de 24 que o Santander publicou. Com todas as diretrizes estratégicas deles. Para onde eles queriam ir, o que eles queriam fazer, tudo isso. Beleza. A reunião estava marcada, vou chutar a data que eu não vou lembrar. A reunião estava marcada para o dia 15. No dia 14, meio-dia, saiu o relatório do primeiro trimestre. Meu Deus. Ou o contrário, não se apeguem à data. Uhum. Um dia antes. Um dia antes ao meio-dia. Isso aí. Aí eu olhei assim pro meu sócio agora, o Fernando, que é meu parceiro de todos esses materiais aí há mais de uma década. Eu falei pra ele, cara, nós temos duas alternativas aqui agora. Ou a gente vai comprometido com o passado, ou a gente vai parar tudo e rever o que mudou, o que não mudou. Aí ele, não. Nós não temos compromisso com o erro. Então nós vamos rever tudo. A gente reviu tudo, reorganizou tudo. Chegou lá para apresentar. Os caras não acreditavam no nível de frescor que tinha o material que a gente estava em relação ao material deles que tinha acabado de ser apresentado. Que muitos deles sequer tinham olhado. Não, eram bons executivos, todos tinham visto. E o ponto aqui é o seguinte, o que eu controlo? A minha preparação. Sem dúvida. A minha preparação. Então assim, e se o cara tá aí nos ouvindo, o cara quer trilhar uma carreira tão bem sucedida quanto a tua, na área de vendas, e ele tá aqui te escutando, Rolim, ele quer ouvir o quê? Ele quer ouvir atalho. Com certeza. Ele quer ouvir facilidade. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, não tem, velho. Não tem. O jogador de alta performance, o cara que ganha 2, 3 medalhas de ouro, sabe o que ele faz? Ele acorda treina todo dia. Treina todo dia. Quando tá com dor, sabe o que ele faz? Treina com dor. Quando é fim de semana e ele quer sair, beber e não sei o quê, ele não sai. Porque ele tá comprometido com a alta performance dele. Sim. Agora, velho, tu pode beber. Tu pode sair. Tu só tem que fazer o teu trabalho muito bem feito. E aí, se tu não fizer, não vai dizer pra mim. Aí não tem como. Não vai dizer pra mim que não tem oportunidade, que o mercado tá ruim. Não, cara. Sim. Tem uma parada que só tu pode fazer, que é a tua parte. Então, se tu não fizer a tua, não tem como reclamar. E tu trouxe aqui a questão do Bernardinho, eu sou fãzaço do Bernardinho, né? E ele fala muito sobre os níveis de preparação, né? Que não existe meio termo. Ou tu te prepara ou não. Aí ele conta em um dos livros dele a história dos treinamentos no estacionamento. E aí quando o Brasil ganha medalha de ouro, quando ele ganha medalha de ouro com o masculino, o Brasil treinava às 7 da manhã, né? Eles começavam o treinamento às 7 da manhã. Logo depois do ouro, no vestiário, aquela coisa toda, euforia e tal. E aí um dos jogadores, que aí eu não vou citar porque eu não vou lembrar de cabeça, não lembro se foi o Giba, algum dos jogadores, Giovani, né? Um dos principais jogadores da seleção, perguntou, tá, e a partir de agora o que muda para nós? E o Bernardinho aqui, na próxima preparação a gente vai começar a treinar às 6 e não mais às 7, porque os melhores é o desconforto, para que eles estejam sempre em crescimento e tal. Então são coisas que a preparação, que é o que tu acabou de dizer, ela é fundamental. Michael Phelps, que é um dos maiores nadadores da história, se não o maior, fala na biografia dele que ele treinava 14 horas por dia dentro da piscina. Sabe que do Michael Phelps tem uma passagem que eu gosto muito, que é ele, depois de ganhar tudo, né? Ele vazou lá uma foto dele, acho que fumando maconha. E ele perdeu todos os patrocínios que ele tinha. E ele decidiu que aquela não seria a última imagem da carreira dele.
E aí ele foi treinar sozinho. Depois de ter sido... Multicampeão. Ele foi treinar sozinho. E aí, nesse momento, a Under Armour assina um contrato de patrocínio com ele. E aí ela faz um dos vídeos, pra mim, que é um dos mais legais, assim. O meu amigo Bush, que gosta de usar vídeo em palestra, eu tenho que falar pra ele usar esse, que pra mim é sensacional. Que é ele acordando de manhã, acordando de noite ainda, indo para o centro de treinamento, treinando pesado, sozinho, cansado, desgastado. E aí tem uma música bonita e fala só o seguinte: é o que você faz no escuro que te faz brilhar. Ah, E aí fantástico. ele vem para a Olimpíada do Rio de Janeiro. E aí, por um desses acasos da vida, um amigo meu me vendeu, eu tinha o ingresso da primeira fila, da final. E eu vi o Michael Phelps ganhar 5, 6 medalhas de ouro num dia na minha frente, assim. E aí, como eu tava... Meu amigo comprou o melhor ingresso mesmo. Quando ele falou que tinha, eu não perguntei. Até que você for comprar o ingresso de alguém, pergunta o valor, tá? Não faço que nem eu. Só fui descobrir depois. E quando eu peguei o ingresso, eu falei, não pode ser que ele tenha pago isso pra ver natação, velho. Pagou. Ele pagou. Grande Roberto Eckersdorf. E aí, eu vi aquilo, cara, e é o melhor sendo o melhor, entendeu? Sim. Só que como é que o melhor é o melhor? Treinando mais ainda. Então ele mudou a maneira como encerrou a carreira dele. Não encerrou com aquela imagem. Encerrou com ele ganhando ainda mais medalhas aqui no Brasil. Depois de tudo o que ele passou. E aí a Under Armour foi muito feliz de assinar o contrato com ele nesse momento de baixa. Mas ela apostou em alguém que tinha um histórico inacreditável. Que massa. Guto, eu quero mudar um pouco o rumo do nosso papo, que está sendo fantástico até agora. Tenho certeza que todos estão gostando bastante. Para voltar para Gramado, especificamente sobre a tua palestra. Porque tu acabou de falar que é o melhor sendo o melhor. Tá? E a tua palestra foi, sem sombra de dúvida, a palestra que mais emocionou todos que estavam lá no Gramado Summit. E o título da tua palestra eu achei fantástico, porque ele tem tudo a ver com o conteúdo, né? Que é raro, mas acontece. Né? Que é quando tu descobriu, né, logo no nascimento do Salvador, né, que... Não foi ali que eu descobri, né? Sim, foi um mês depois. Mais. Não, eu dei esse nome num dia que eu acordei, assim, eu pensei, cara, é isso, é uma frase que todo mundo fala, mas não reflete, né? Às vezes a gente fala as coisas e não se dá conta, né? Então, assim, é raro, mas acontece. Né? O que são as coisas raras, né? São aquelas que, né, têm uma capacidade de acontecer muito, muito pequena. Muito improvável. Em 23 de junho de 2023 nasceu o meu primeiro filho e eu e minha esposa nos preparamos de todas as formas para isso. A gente fez book, né, Ensaio tirou gestante. foto, a gente fez chá revelação, a gente fez tudo que tu possa imaginar. Fiz curso, li livro, vi documentário, preparei o quartinho, tudo certo. A única coisa que eu não me preparei foi para que acontecesse diferente do que acontece na maior parte dos casos. Então, na hora que meu filho nasceu, o barulho que a gente ouviu foi esse, o do silêncio. E aí a gente não tem ideia, eu que vivo uma vida com fone de ouvido, ouvindo música, podcast, barulho. Eu cresci em Sapucaia, no centro, então o barulho sempre foi o meu Estado natural. ruído branco, assim, sabe? Eu sempre estava ouvindo algo. E aí aquele silêncio, ele é ensurdecedor. Principalmente quando tu não tem ideia do que está acontecendo. E aí esse silêncio, a gente poderia considerar que ele durou 42 dias. Até entender o que estava acontecendo. E aí quando a gente descobriu, né, depois de 42 dias de UTI, a gente descobriu que meu filho tinha uma doença ultra rara. Porque dentro das doenças raras ainda tem as suas subdivisões. O caso dele tem 600 pessoas diagnosticadas até hoje no planeta, entre vivos e mortos. Então, assim, imagina, ao longo do tempo foram só 600 casos, e desses 600 casos são 27 subdivisões. Eu encontrei apenas um caso igual dele no Brasil,
que é um menino que nasceu no Peru até, mas foi naturalizado brasileiro, mora no Amazonas. E então foi uma descoberta muito grande, assim. E aí, não sei se acho que a gente não vai ter tempo de falar tudo aqui, então eu deixo o convite para você, vai, bota lá, é raro, mas acontece no E YouTube. tem no YouTube, né? Tu colocou a palestra completa no São YouTube. 45 minutos, já aviso pro pessoal, não é uma história curta, mas também é como eu começo a história falando assim, não é uma história triste, mas também não é uma história fácil, porque a gente se prepara para tudo, né? Menos porque a gente não imagina. E uma doença rara, descoberta dentro de uma UTI, dentro desse contexto, ela não faz parte das coisas que a gente imagina que pode acontecer. Por isso que as bases, os pilares, precisam ser muito fortes, né? Eu falei bastante sobre isso, né? Uhum. Sobre a importância do amor, a importância da fé, a importância desse sentimento de família dentro do casal que decide ter filho. Né? Tem uma canção do Padre Zezinho, que é chamada A Oração da Família, né? Que ele fala sobre isso, né? Que nenhuma família começa e termina em qualquer de repente. Então, essa oração da família ela é maravilhosa e serve muito para refletir você aí que está em casa, pensando no seu relacionamento. Eu lembro de uma pessoa chegar para mim e falar, enquanto eu estava naqueles dias, porque eu fiquei ao todo 83 dias na UTI, né? Com meu filho. Eu, minha esposa e meu filho. E a gente, até o dia 42, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí alguém um dia me disse assim, eu acho que na tua situação eu já teria até me separado. Isso não faz nenhum sentido. E aí eu olhei para a pessoa e falei assim, então por que tu tá junto? Se diante de uma adversidade, essa é a reação que tu vai ter. Uhum. Quando o momento mais pede a união acima de qualquer coisa. Né? Exatamente. Mas tu sabe que as pessoas não estão erradas. Eu posso estar enganado agora, mas 37% dos nascimentos no Brasil não tem o pai registrado. E quando a gente vai para crianças atípicas, como é o caso do meu filho, não se tem registro, mas o número é muito maior. A nossa classe, Rolim, dos pais, ela é uma tragédia na média. Existem alguns casos legais, mas a média é ou o abandono desde da gestação, ou o abandono depois do nascimento, ou ainda o abandono parental dentro de casa. Aquele pai que fica sentado no sofá e acha que tem que ajudar a mãe, quando na verdade ele não está ajudando em nada. É um Sim, compromisso, é participante, é a mesma coisa. É um compromisso 50-50. Mas isso é a nossa realidade. E aí talvez isso explique um pouco por que as taxas de natalidade tendem a cair. Porque se toda a carga do nascimento de pessoas ficar só nas costas das mães, cara, e as mães acabam não conseguindo manter uma trajetória profissional, que ela continue crescendo depois do nascimento da criança, porque ela vai consumir mais horas dentro de casa, cuidando da criança, além dos afazeres domésticos, que daí a nossa classe estendida dos homens, os que não são pais, também deixa muito a desejar, porque não assume a sua responsabilidade dentro de casa, né? A gente vai construindo uma sociedade que não tem mais filhos. Se não tem mais filhos, não tem uma renovação da população. Se não tem uma renovação da população, vai estourar onde? Na Previdência. E aí o bicho vai pegar. E a gente já sabe que a pirâmide etária não é mais pirâmide. O Rio Grande do Sul já vive uma fase de ter mais idosos do que crianças. E a gente vai virar um estado envelhecido. E o Brasil vai virar um país envelhecido sem ter conseguido dar o boom econômico quando ele tinha o bônus demográfico. Dos jovens, em sua maioria. Exatamente. Então, tem que mudar muita coisa, mas principalmente você que está nos ouvindo, que é casado, que tem a sua esposa, ou que está em uma união estável, ou que está pensando em ter família, cara, reflita. Eu não posso falar para mulheres, porque acho que a gente tem que ter a questão do lugar de fala, mas se eu puder falar para elas, eu diria, avalie quem está do seu lado, se realmente vai ser seu parceiro. É a pessoa. E, cara, ouça lá a oração da família do Padre Zezinho, ele explica bastante coisa, é um belo manual, porque o jogo é sério, é muito bom, ter filho é muito bom, tanto que eu tenho 2, gostaria de ter mais, né, minha esposa também, espero que esteja me ouvindo aí.
Tô aí. E aí... Tamo aí, ó. E aí... Disponível para mais. O ponto é uma responsabilidade. E a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Mas eu volto pro tópico. E aí eu descobri, É o maior cargo, né? Eu costumo dizer que ser pai é o meu maior cargo e é o meu maior ato de liderança. Não existe nenhum maior. Não há profissão, não há caso, não há cliente, não há nenhum tipo de situação que ocorra na minha vida que seja maior do que a profissão de ser pai. Não existe. Essa é a maior e a mais desafiadora, sem a menor dúvida. E aí Educar uma criança no mundo atual. Eu fico pensando, ser pai é tão legal, mas imagina que trick é ser mãe também, né, cara? Porra, é muito mais legal. E aí é uma vantagem, parabéns para as mulheres que são mães. Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão recentemente com a turma da PSA, chamado The Best Weekend. E aí várias das palestrantes que eu conheci lá, elas falam sobre maternidade. E foi muito legal ouvir elas e ver o quanto a gente precisa melhorar como sociedade para conseguir acolher melhor as mães na volta ao trabalho, para conseguir dar as oportunidades de forma correta, para conseguir entender essas diferenças. Porque quando a gente fala em negócios, e aí, vamos lá, eu comecei vendendo celular, depois eu comecei a vender negócios B2B, depois eu acabei vendendo as empresas que eu fazia parte. Hoje eu tenho a minha relação como vice-presidente da PMWeb, onde eu, graças a Deus, aí tenho a oportunidade de passar o dia conversando com os maiores líderes de negócio do Brasil, definindo essas estratégias de relacionamento com o cliente. E eu hoje ocupo também espaço como conselheiro em algumas empresas, onde a gente decide estratégias de futuro de empresas de grande porte. E aí eu fico vendo que a gente precisa ter consumidores. E quem cuida das mães, uma sociedade que tem mais cuidado com a criança, uma sociedade que tem a inclusão como ponto fundamental, ela tem mais consumidores. E quem tem mais consumidores tem mais mercado, quem tem mais mercado é mais valioso. Uhum. No Vende fim, mais. pode ser só uma decisão econômica. E a gente vai ganhar mais dinheiro se a gente fizer o certo e fizer o que tem que ser feito, sabe? Não é o seu Jorge Gerdau hoje de manhã, nesse encontro que eu estava lá, em conversa com o Caco e a secretária de inovação do estado, a Simone Stupp, e ele foi muito feliz quando ele falou, seu Jorge, a gente não encontra mais gente burra. Imagina ele com, sei lá, quase 90 anos, né? Deve ter encontrado muita gente boa na vida. Ele falando, cara, porra, a gente não encontra mais. Mas ele falou um troço que é fenomenal. Ele falou o seguinte, há mais de 20 anos ou 30 anos tem um projeto aqui para melhorar a educação. Mas a gente está com 29%, 30% de analfabeto funcional. Não está dando certo, cara. Uhum. Os esforços de educação que a gente tem feito não estão dando certo. Tem que mudar a maneira como a gente gere. Porque a gente precisa educar melhor essa população. Tá vindo o AI numa velocidade impressionante. Sei que tu fez aí o curso do Share, em diretoria, que é uma referência aqui. O Beto fez o curso de diretoria, e a gente entrevistou aqui na semana passada o pessoal da Dobra Labs. Ah, confundi. Né, que eles estiveram lá, inclusive, ministrando. São geniais. Quando tu conversa, quando tu conversa com eles sobre IA, tu fica apavorado com, além do conhecimento deles, com tudo que a IA pode te oferecer. Tá, mas já anota aí, Rolim, para tu fazer a próxima turma, então, do com diretoria, certeza, sem sombra de lá dúvida. do Share. Só fazer um disclaimer, tá? Eu sou investidor do Share. Ah, entendi. Sou investidor do Share, e por causa deles que eu entrei na Gramado Summit, tá? O que Rafael bacana. me ligou e falou, pô, por que tu não entra lá na Gramado Summit? Aí eu peguei o telefone e liguei pro Marcos. E aí o resto é... O resto é história. É história. Mas enfim, meu querido. Eu não sei se não foi nosso tempo, aí eu vou falando a minha empolgo. O pessoal da Bisturi já me avisou aqui, né, que já temos aí os nossos 40 minutos, que é só um marco, né, que os guris me avisam, então a gente já está se encaminhando para o final. Mas quando o papo é bom, a conversa vai rolando e a gente simplesmente não vê o horário, né, não vê o tempo passar. Então são tantas coisas legais que tu traz pra gente que eu tenho certeza que a gente faria um episódio aqui de um dia, se fosse o caso, e certamente não esgotaria o tanto de conhecimento que tu tem para passar para quem nos assiste e de divisão de histórias reais. Né? Porque hoje em dia a internet, que é um facilitador para que a gente tenha a oportunidade de seguir pessoas influentes e que realmente vão edificar, né, vão engrandecer a nossa carreira,
Mas tem muita gente que vende curso, fala sobre coisas que nunca fez. Mas é porque, cara, o mercado de tirar dinheiro de otário é gigantesco, velho. A demanda é infinita. As pessoas... O que tu acha que as pessoas querem ouvir? Elas querem ouvir o seguinte: A facilidade. estuda, te prepara pra caramba, são poucas oportunidades, a probabilidade de dar certo é muito pequena, tu vai ter que te esforçar muito pra daí talvez funcione. Não. Cara, tem um atalho pra ti, em 5 passos tu vai chegar no teu primeiro 1 milhão. E eu vou te mostrar agora. O que o cara quer? Ele vai comprar. Pois é. R$ 36,99. Pois é, E vamos lá. o Né? mercado de tirar dinheiro de otário, ele é infinito porque não falta otário, velho. Então as pessoas ficam se enrolando. É Sabia verdade. que o negócio de curso online, o maior dilema, o Rafa do Share, que me ensinou isso aí, o maior dilema do curso online é que 90% das pessoas não abrem os cursos que comprou. Não assiste. Simplesmente isso. Uhum. É que nem E ficar... aí Minha fica esposa difícil reclama que para eu não compro consolidar a livro, ganho marca. livro e não consigo ler todos eles. Aquela, ó, mais um livro para ficar no livro do armário dos livros não lido. É quase isso, velho. Acumular livro não é acumular conhecimento. Sem dúvida. Sem É sombra de diferente. Comprar curso online não vai te fazer aprender. Se tu não assistir, não adianta nada. Tu tem que exercitar o processo. E aí, a oportunidade que eu tive lá na Unicinos, nessa homenagem que eu recebi, foi falar para as pessoas: cara, eu decidi investir na educação. De todas as formas. Em tempo, dinheiro. Busquei a graduação depois, com 30 e poucos anos, porque eu acredito no poder da educação. Investi no Share, que é uma empresa de educação. Uhum. Eu tô comprado com o seu Jorge lá, como ele falou hoje de manhã, e o Caco. Cara, a gente só vai transformar esse país se a gente conseguir melhorar de fato a educação. A gente tem condições para isso, mas, cara, se a gente forma uma elite econômica cultural do país, então se você ganha mais do que R$3 mil por mês, você já faz parte de uma elite econômica cultural do Brasil. Econômica, pelo menos. Se você não assume a responsabilidade diante da educação, se você não investe na sua própria educação, e aí eu tenho que parafrasear aqui o meu amigo Bush, que ele fala o seguinte: aonde estudou o cara que te ensina? Que curso fez o cara que tu tá pagando para aprender? Porque se tu não sabe onde o cara estudou, por que tu topou aprender com o cara? Uhum. Ah, não, mas ele fez a empresa tal, assim, assim, assim. Ele fez mesmo? Tu foi atrás? Não, mas ele fez um vídeo no YouTube. Porque tu vai ver, o cara tá vendendo um discurso de prosperidade. E o cara tá comprando. Mas eu acho que esses caras fazem bem. Porque o mercado é deles, tem otário, tira dinheiro deles. Guto, indo para a parte final, meu velho, primeiro eu queria super te agradecer, né, por ter topado participar aqui do Rolling Talks, dividir um pouco do teu conhecimento com a gente, mas eu quero que tu, já que a gente falou tanto em vendas aqui, eu queria que tu desse uma dica final para quem está nos assistindo, com o conceito vendas mesmo, para ti que veio de baixo, que vendia telefone celular lá no início. Capinha, usadinho. Capinha, recarga não, porque não pagava comissão. Não, eu vendia. Não pagava comissão. comissão. Eu só não gostava. Mas eu gostaria que tu deixasse uma dica final para quem está nos assistindo em relação a vendas no geral e sobre network, que eu tenho certeza que tu faz isso muito bem. Cara, eu acho que talvez uma coisa esteja ligada à outra. Eu não vou dar uma dica, eu vou dar um exemplo. Os 5 metros quadrados que mais vendem no mundo são de empresas americanas, tá? A primeira é a Apple Store, a segunda é o Warby Parker, a terceira é a Tiffany e a quarta é a Lululemon. A quinta eu não lembro. Vamos só até a quarta. Tirando a Tiffany, que é a terceira, as outras 3, Apple Store, o Warby Parker, que é uma loja de óculos, e a Lululemon, que vende roupa para ginástica. Ginástica, você já pega a minha idade aí, né? Elas não pagam comissão. Elas não pagam comissão. Então, eu era comissionado lá quando eu vendia celular. Eu ganhava 1% do que eu vendia. Virava um processo de transferência de renda. Então, o cara chegava para mim, o meu objetivo, e pelo que eu era compensado, e aí tem uma frase do Ricardo Basaglia, que é o CEO da Michael Page, um baita cara, tem um baita livro chamado Lugar de Potência, que ele fala o seguinte: incentivos moldam comportamentos. Então, se a comissão era de 1%, o que a loja que eu trabalhava dizia para mim?
tira a maior quantidade de dinheiro numa única transação que 1% é teu. Então, o objetivo não era fazer com que o cliente comprasse várias vezes. O objetivo era fazer a maior venda possível, ou a venda mais rápida possível, para que eu maximizasse a minha venda. E aí, eu aprendi lá que a vendedora que mais vendia ao longo do mês não era a que vendia os produtos de maior ticket médio. Era a que vendia mais rápido. E aí, ela vendia mais vezes. Então, o cara chegava, o cara tinha potencial, eu queria gastar 600. Ela fechava a venda por 300 num outro produto mais simples, mas fazia mais rápido. Ela estava atuando para ela. Não para a empresa e não para o cliente. Mas porque essa era a maneira que a empresa exigia dela. Por que eu falei isso? Para você que está nos ouvindo, é o seguinte. Se você tiver nesse negócio apenas pela sua compensação e você não entender o todo, dificilmente você vai alcançar uma prosperidade longeva nessa área que você está. Talvez você vai encher o saco, talvez você não queira mais, talvez você busque outra coisa, porque você não se comprometeu com o que vai te dar longevidade, que é o sucesso de quem te compra. A Salesforce, que é uma empresa de tecnologia bem reconhecida globalmente, ela criou como um dos pilares dela o sucesso do cliente, que é o que faz o cara comprar várias vezes. Então, quando tu te preocupa com o sucesso que o cara vai ter comprando o que tu vende, tu constrói uma estratégia de vender muitas vezes para a mesma pessoa ou para a mesma empresa. Então, se tu tá na área de vendas e tu quer uma dica, comprometa-se com o sucesso de quem comprar o que você oferece. Tá, mas aí a pessoa pode estar pensando, tá, mas o que eu vendo é uma droga. E não tem como a pessoa se dar bem. Então sai logo. Porque se tu atingir o ponto da consciência de não acreditar no que tu vende e tu permanece fazendo o que tu faz, provavelmente tu vai comprar curso do cara que tira dinheiro de otário. Porque você não conseguiu, na hora que atingiu o ponto da consciência, se dar conta que você tem que fazer um movimento. Então, se você atingiu esse ponto da consciência, vá trabalhar em algo que você acredite e venda algo que você acredite. Porque não é o resultado de agora que vai determinar o longo prazo, mas é o compromisso de agora que vai determinar a prosperidade contínua. Fantástico. Guto, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, desculpa não ter conseguido vir antes e também o meu atraso, que hoje eu acordei bem cedo para me atrasar com calma, né? Como a minha esposa fala, mas fiquei muito feliz aí pela recepção e os ouvintes todos aí, telespectadores do YouTube, assinem o canal do Rolim Talks, acompanhem Rolim M... Não, Lucas M. Rolim. Lucas M. Rolim no Instagram. E se quiserem lá, podem ir no Guto Rocha. Vai ser um prazer receber todos vocês lá e aprender e continuar aprendendo contigo, Rolim. Muito obrigado, meu velho. Então, para todo mundo que assistiu o episódio até agora e aprendeu muito com o Guto, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo da palestra do Guto lá no Gramado Summit, do É Raro Mas Acontece, que eu sobrevoei ela aqui com ele hoje, porque realmente foi algo que significou bastante para mim, que estava lá assistindo. Aí emocionou bastante. O Guto ainda deu aulas aqui em relação a comportamento de venda, não só no B2B, mas também para todos aqueles que buscam um lugar ao sol. E isso é extremamente importante. Quero fazer um agradecimento especial, muito baseado no que o Guto falou aqui hoje, a Estácio Porto Alegre, as faculdades Estácio, que é onde eu me formei, e nessas últimas 2 semanas, salvo engano foi na semana passada, eu recebi a medalha de Alumni Estácio, que é uma medalha onde eles presenteiam os alunos que, por serviços à sociedade, tiveram sucesso. Então, eles agradecem através da medalha, justamente por levar o nome da instituição em todos os lugares onde está e ter sido um cidadão que, de fato, deu certo para a sociedade, no entendimento da Estácio. Eu fiquei muito feliz com essa homenagem. Então, lá no meu Instagram tem uma foto da medalha. Eu tive palestrando sobre lá e fui pego de surpresa, pelo Diego Cândido, o diretor da Estácio, que já passou aqui nos microfones do Rolim Talks. Então fica aqui o meu agradecimento muito grande a Estácio, não só pela medalha, mas também por ter sido um dos pilares em relação não só a conhecimento, mas também na formação do cidadão que eu me tornei. Então, muito obrigado a Estácio. Para quem está aqui com a gente até agora, na próxima sexta, 19 horas, tem um novo episódio com um novo especialista, tudo para engrandecer, edificar e fazer a tua carreira cada vez maior. Até mais!